Todas as dietas podem causar efeito rebote. Aceite isso e emagreça. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo, né? Recentemente eu gravei um vídeo aí que eu emagreci 6 quilos em 15 dias e algumas pessoas falaram assim, mas você não tem medo de efeito rebote? Será que não dá efeito rebote? E eu queria falar nesse vídeo para vocês que isso não existe, não é porque você emagreceu rápido que você vai ter efeito rebote. Para quem não sabe o que é efeito rebote, tá? É você emagrecer ali 10, 20, 30, 40 quilos, né? E depois você recuperar todo esse peso que você emagreceu com tanto esforço. Mas isso não é associado a qualquer dieta. Eu sei que existem aí diversos estudos, né? E alguns falam sim sobre você emagrecer rápido e recuperar todo aquele peso que você eliminou. Porém, isso acontece quando você volta para os maus hábitos que te levaram a engordar. Mas se você emagrece ali em um curto espaço de tempo, sabendo que todo aquele esforço seu, né, que você está fazendo naquele curto espaço de tempo, vai valer a pena porque você não vai voltar para os maus hábitos, quando você de fato aprende a ter bons hábitos, não necessariamente você vai engordar novamente, entende? Então você precisa observar nesse tempo, né, que está fazendo uma dieta ali para emagrecimento, que você não está numa prisão, que você não está numa restrição terrível, que você não está passando por um perrengue para depois você, enfim, poder comer tudo que você quer novamente de qualquer jeito. Se você não tiver essa mentalidade, mas sim tiver uma mentalidade de gratidão por ter conhecido uma estratégia que está funcionando, de gratidão por estar agora aprendendo bons comportamentos, não há motivos para você engordar novamente, porque não vai ter nem oportunidade, né? Como é que a gente engorda normalmente? Quando a gente come muito mais do que a gente precisa, né? Isso geralmente acontece quando a gente consome carboidratos refinados, ultraprocessados, né? Ali que são biscoitinhos, docinhos, né? Pão, bolo, macarrão. Essas coisas fazem com que a gente engorde tanto assim, por quê? Porque está ali cheio de carboidratos que ficam elevando a insulina, e insulina alta favorece o acúmulo de gordura, e também porque a gente excede, né, nas calorias, acaba comendo ali bastante. Porque quando você vê no biscoitinho desse tamanho, às vezes tem ali dentro do biscoito 4 ou 5 biscoitos, o que você comeria no almoço ali com carnes e verduras, por exemplo, tá bom? E uma coisa assim que eu acho muito perigosa, eu preciso falar isso com vocês, eu me sinto na obrigação de falar quando a gente fala de efeito rebote, é que isso afasta pessoas de estratégias que às vezes funcionariam para ela. Tá? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que tentaram fazer déficit calórico, né? Então, assim, foram lá pesquisando, às vezes não tinha condições de ter um nutricionista, então foram pesquisando como é que fazia e não estavam conseguindo, né, seguir aquele déficit calórico direitinho que aparecia, porque ficava com muita vontade de comer doce, né? Porque realmente não conseguia cumprir os horários, porque era difícil ficar andando cheio de marmita, tinham diversas dificuldades que não conseguia. E às vezes até quando se esforçava para seguir direitinho, chegava no final de um mês, não via resultado nenhum, via pouca coisa, e aí ficava confusa. E não fazia os outros tipos de estratégia, né? Às vezes não ia ali para uma low carb, para uma cetogênica, para o jejum intermitente, né? Não fazia ali na dieta carnívora, né? Que eu falei recentemente, não faz ali um jejum mais prolongado, porque pensa da seguinte maneira: não, mas se eu fizer isso, eu vou ter efeito rebote. E depois eu vou começar a comer tudo que eu queria, que eu gostaria, e eu não vou conseguir dar conta. Mas isso não existe, entende? Porque não necessariamente porque você fez uma restrição ali de 1, 2, 3 meses, né? Uma restrição ali, às vezes, de um mês. E você, depois disso, você vai precisar viver em restrição, ou você vai precisar, agora que saiu da restrição, comer tudo de uma vez. Então, você precisa desse tempo de emagrecimento, desenvolver uma mentalidade forte e entender quais foram os comportamentos que te fizeram engordar. Por exemplo, né? Há uns 4 anos atrás, né? Acho que já uns 4 anos aproximadamente. Eu emagreci aproximadamente ali 20 quilos, né? Foram uns 20 quilos, mais ou menos. E desde lá para cá eu não recuperei esse peso. Eu consegui manter, né? Eu emagreci muito rápido, né? Não me lembro exatamente quanto tempo foi, né? Mas foram alguns meses, assim, foi muito rápido para emagrecer 20 quilos. E eu fui mantendo esse peso. E eu fui mantendo assim. Tinha dificuldades? Tinha, gente, porque qualquer dieta, tanto de, tanto de emagrecimento como de manutenção de peso, vai ter suas dificuldades. Então eu tinha um controle. Mas o período da dieta de emagrecimento, ele foi muito mais difícil do que o período de manutenção, entende?
foi mais difícil, porque eu precisei de mais foco, precisei de mais concentração ali no que eu estava fazendo, eu precisava rejeitar mais doces, eu precisava rejeitar mais coisas que às vezes eu queria comer, né? Se você tem dificuldade com isso, aqui no canal tem outros vídeos, né? Inclusive esse vídeo ele faz parte de uma playlist que é Sabe Emagrecer e Manter, veja os outros para você aprender quando você estiver no processo de emagrecimento, como você faz para poder lidar com esses desejos, com essas vontades que aparecem. E aí eu tinha essas vontades sim, né? Mas depois que eu estava no processo de manutenção, não tinha tanta restrição assim. E nem por isso eu perdi todos os meus resultados. Tinha períodos que às vezes eu engordava um pouquinho, tinha, mas como eu estava vigilante, atenta, eu voltava logo para alguns hábitos que eu sabia que ia me ajudar a emagrecer. Então, se eu via que de repente eu comecei a comer mais carboidratos, né? Comecei a não me controlar no final de semana, o que eu fazia durante a semana? Eu fazia um jejum intermitente, fazia uma dieta baixa de carboidrato, né? Me nutria para começar o jejum, né? Corria, fazia exercícios. Então eu sabia como é que eu conseguia controlar aquilo ali. E eu desenvolvia esse aprendizado enquanto eu estava fazendo a dieta de emagrecimento. Né? Recentemente eu fiz essa dieta aqui, postei aqui, né, no YouTube, porque de fato eu senti que estava numa fase boa para eu testar. Eu queria testar os benefícios. E não só benefícios relacionados à estética, tá? Eu queria testar principalmente relacionado à saúde, para ver como é que era, porque eu achei muito interessante. Eu achei que eu estava em uma fase interessante para fazer, porque eu queria ficar mais magrinha, né? Eu ainda podia ali, né, de acordo com o meu IMC, de acordo com a minha composição corporal, eu ainda poderia emagrecer mais. Então eu fiz e eu constatei isso. Mas não é porque eu emagreci rapidinho que eu vou engordar novamente rapidinho, que eu vou recuperar tudo que eu eliminei. Não tem como. Isso só acontece se você voltar para maus hábitos. Mas se você fica em bons hábitos, né? Não fica excedendo nas calorias, não fica excedendo nos carboidratos, tá? Não é que todos os carboidratos são ruins. Eu sei que tem frutas, que tem verduras, que tem castanhas. Porém, se você excede muito no carboidrato, como eu te falei, a insulina ela tende a aumentar e você tende a ficar com mais fome, com mais vontade de comer doce e com mais acúmulo de gordura. Então, não é somente, né, a quantidade dos alimentos, é a qualidade dos alimentos. Então, a gente precisa sempre estar fazendo esse controle. Mas eu vou te falar agora uma coisa, né, que às vezes também não se diz e que é importante. Independente da dieta, você pode entrar no efeito rebote. Não é porque você comeu ali de 3 em 3 horas, fez suas marmitas, saiu com tudo direitinho, né, você realmente se adaptou àquele estilo de vida e você, de fato, não vai ter efeito rebote. Se você voltar para os maus hábitos e de repente você volta a comer mais carboidratos, se você de repente volta para aqueles hábitos de ficar beliscando, sem ficar contando as calorias, você de fato vai acabar engordando novamente. Então não tenha medo, às vezes, de testar novas estratégias, né? Claro que ninguém vai fazer nenhum tipo de estratégia sem estudar direito, sem ver os resultados direito, sem ver o que fazer direito. Mas se você tem um caminho, se você tem como ver essas estratégias e você tá com dificuldade de emagrecer, tá com dificuldade, veja essas outras estratégias, né? Low carb, dieta cetogênica, dieta carnívora, jejum intermitente, jejum prolongado, veja quais são os resultados, veja como é que é feito da maneira correta. Hoje aí tá cheio de médico e nutricionista aí nas redes sociais, no YouTube, explicando isso. Aqui no meu canal eu falava mais sobre mentalidade, mas eu percebi que as pessoas também tinham vontade de conhecer mais sobre esse assunto. Então eu trouxe para cá minha experiência e muito do que eu fiz também e que deu resultado. Que a gente precisa propagar a verdade, não é isso? E eu espero assim que se você quer emagrecer, né, que você não desista, que você continue no processo. Se uma estratégia não deu certo, vai tentar outra estratégia, tá? Mas não fique aí achando que não consegue emagrecer, que todo mundo consegue emagrecer menos você, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem o seu caminho certo, tem direitinho ali qual é a estratégia que funciona. Cada um tem a sua individualidade, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Espero que nesse vídeo, né, você tenha tido alguma luz, assim, alguma ideia e que você tenha muita fé no seu processo, que você tenha muita fé que vai conseguir emagrecer. Coloque tudo em prática, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.